Como planejar as metas da atenção primária no novo financiamento 2024? Você sabe como responder essa pergunta? A gente vai explicar aqui. Antes que a gente possa trabalhar o tema, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixe aqui o seu like, a sua inscrição, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e também nos siga ali na nossa página do Instagram. Feito isso, você deve se organizar. Esse vídeo é feito para você. Pegue papel e caneta, papel e lápis, caderno, computador, anote onde você desejar, celular, porque vai ter muita coisa para a gente pensar junto. O novo financiamento, está aqui nessa portaria, 3.493, de 10 de abril de 2024, ele trouxe uma nova forma de pensar e também vários desafios, tá bom? E a gente vai explicar isso aqui. Então, vem comigo, meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês. Quais são os indicadores? Essa é a primeira pergunta que estão se fazendo até agora. A primeira coisa que eu vou explicar. O novo financiamento, ele não trouxe uma soma de indicadores. Então, os indicadores do Previne Brasil, eles não foram copiados, transplantados do Previne Brasil para o novo financiamento. Não é isso. Assim como não vai acontecer com os indicadores da Emult e da saúde bucal. A gente pode ter algumas surpresas. Por que você está dizendo isso? Porque na portaria só são apresentadas áreas temáticas e não indicadores. Na portaria está dizendo o seguinte: os indicadores serão publicados em CIT. O que é CIT? Comissão Intergestora Tripartite, que é um momento, um espaço, uma reunião com representantes do Ministério, dos estados e dos municípios, para que seja feita uma pactuação, um alinhamento, e isso ainda não aconteceu. Mas o Ministério colocou nessa portaria as áreas temáticas, ou seja, as áreas conceituais, na qual, por tipo de equipe, eles liberaram um conjunto de áreas temáticas. Então, por exemplo, na saúde da família, nós temos acesso e integralidade, cuidado da saúde da mulher, gestante puérpera, desenvolvimento infantil, pessoas com diabetes, cuidado da pessoas com diabetes, cuidado da pessoa com hipertensão e pessoa idosa. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o que é que isso vai se transformar em indicador se não tem nome do indicador, quantidade do indicador, meta e nem parâmetro? Porque isso ainda vai ter que ser publicado. O que a gente tem que saber é que os indicadores vão abordar esses temas, mesmo que a gente não possa até o momento, prever a construção dos indicadores. Mas já dá para entender algumas dicas que a gente já vai trazer para vocês. Então, essas são as áreas temáticas da saúde da família. As áreas temáticas da saúde bucal estão ligadas ao processo de trabalho e não ao público. Processo de trabalho. Primeira consulta odontológica programática, tratamentos concluídos, taxa de exodontia, escovação supervisionada, proporção de procedimentos coletivos e tratamento restaurador automático. Então, os indicadores terão que abordar esse conjunto de temas para a saúde bucal. Para a Emult, os 5 indicadores que foram revogados e agora nós temos 4 áreas temáticas, vão trabalhar esse conjunto aqui. Cuidado compartilhado, ações interprofissionais, comunicação entre Emult e outras equipes e resolutividade do cuidado da Emult. Tá. Como é que você vai me dizer que você consegue começar a planejar se você somente tem áreas temáticas? Você tem alguma bola de cristal? Tem algum conhecimento que está sendo vazado lá de cima? Não. A proposta é a seguinte: mesmo sem o conhecimento das metas, dos parâmetros e de como calcular os indicadores, o que é que nós temos escrito e oficialmente? Nós temos os públicos-alvo. Como assim? Basta a gente lembrar das áreas temáticas e dos componentes do novo financiamento, principalmente os componentes 2 e o componente 3. O componente 2
componente de acompanhamento e vínculo, ele vai avaliar a base cadastral e a relação de consumo e acesso dessas pessoas cadastradas com os serviços da atenção primária. E lá já tem algumas dicas. O componente 3, ele vai trazer o conjunto das áreas temáticas que vão se transformar em indicadores. Diante disso, o que é que nós fizemos para vocês? Pegamos as áreas temáticas e, pelo tema da área temática, nós dividimos em públicos-alvo por equipe e profissional. Então, o público-alvo que você não deve descaracterizar o todo, mas deve dar uma atenção especial nas suas ações para os ACS são crianças até 5 anos ou menores do que 5 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Pode parecer pouco, mas não é. Pessoas em situação de vulnerabilidade são aquelas pessoas que são alvo dos programas sociais como o Bolsa Família, que é uma população bem grande, em determinados municípios é a maior população, e também pessoas que são usuárias, né, do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Se você entende essas duas coisas, a primeira coisa que você vai falar com a CS, bom, agora a gente vai ter que estudar o território. A gente, obviamente, vai ter que olhar para o todo da sua microárea, por microárea. Agora, vamos dar uma atenção especial para as pessoas, as crianças menores do que 5, os idosos acima de 60 e as pessoas que são beneficiárias do Bolsa e do BPC. Você vai dar uma atenção especial, ou seja, você vai cadastrar e intensificar as visitas para esses públicos aqui, tá bom? Então, esse é o diálogo, não é para ignorar os outros públicos. Os públicos-alvo das ações das equipes de saúde da família. Equipes de saúde da família e EAP, tá bom? De acordo com as áreas técnicas, nós teremos gestantes, puérperas, crianças, mulheres, hipertensos, diabéticos e idosos. Jamerson, esse público ele pode ser acrescentado lá no público dos agentes comunitários de saúde? Sim, deve. Por quê? Os agentes comunitários de saúde, eles estão dentro das equipes de saúde da família. Estão dentro, eles compõem. Então, uma coisa é você falar para os ACS, eu quero um olhar diferente para crianças, idosos e Bolsa Família. Dentro de uma ação que ela vai do acompanhamento do ACS ao atendimento dentro da equipe, envolvendo atendimento, procedimento e vacina, nós teremos esses públicos-alvo: gestantes, puérperas, crianças, mulheres, a gente não pode determinar a faixa etária ainda, hipertensos, diabéticos e idosos, porque teremos áreas temáticas para cada um deles. Já temos, não é teremos, já temos. O que falta são os indicadores, tá bom? Então, para os outros públicos, você não pode ser excludente. Então, todos os outros públicos são merecedores de acompanhamento de acordo com sua condição de saúde. Mas aqueles públicos ali receberão indicadores, ou seja, terão um destaque maior nos seus resultados. Mas cada pessoa atendida e acompanhada deve ser atendida e a atenção que vai ser direcionada a ela conforme a sua necessidade de saúde. Isso é chamado de equidade, tá bom? Todos merecem atendimento, mas a forma de atender, a forma de garantir o acesso é de acordo com a condição de saúde. E aí vem a pergunta, e os públicos-alvo da saúde bucal e da EMULT? Essas duas equipes, elas devem funcionar de forma estratégica, a partir da comunicação com a saúde da família. Então, a gente sabe que a saúde bucal e as áreas temáticas é dedicada ao processo de trabalho e que, infelizmente, no Brasil, ainda temos uma distância considerável entre a implantação da saúde da família e das equipes de saúde bucal. E as EMULTs, elas acompanham, elas estarão no território para dar suporte e ampliar cuidado às equipes de quem? As equipes de saúde da família.
Foi essa a contagem, né, da construção das modalidades das IMULTs. Então a IMULT ela não pode atender de porta aberta, mas sim a partir das necessidades identificadas pelas equipes de atenção primária, que são as equipes de maior quantidade, né, saúde da família e EAP. Então, nada mais lógico de que tanto as equipes de saúde bucal quanto as equipes de saúde, as equipes de EMULT, estejam atentos aos públicos prioritários das equipes de saúde da família. Não adianta o município querer inovar demais com as equipes EMULT. Ele tem que olhar para os públicos-alvo das equipes de saúde da família e aí formular o seu processo de trabalho respeitando a legislação, respeitando as orientações, para que o processo de trabalho ele seja caracterizado como atenção básica. E isso vale tanto para a saúde bucal quanto para a EMULT, tá bom? E aí, vamos quantificar? Como é que a gente vai quantificar se nenhum ministério determinou meta ainda? E onde estão essas pessoas, tá bom? Então, a primeira dica, a gente precisa identificar, a gente precisa quantificar no território, tá? E onde são os territórios? São as áreas e microáreas. A área é a área territorial, mas é a área que a equipe ela tem responsabilidade sanitária, e dentro dessas áreas, quando nós temos ACS, nós temos as microáreas. Então, as microáreas são as áreas de acompanhamento e atuação por ACS. Cada ACS com uma microárea, que a legislação processe não mudou. O máximo de pessoas vinculadas é até 750 pessoas, não tem meta de famílias, e o até 750 pessoas não é meta, tá? É quando houver necessidade, ok? As equipes, a quantificação de cadastro de pessoas por equipe vai depender da faixa populacional. Se é até 20 mil pessoas, entre 20.001 a 50 mil pessoas, né? Entre 50.001 a 100 mil pessoas e acima de municípios com acima de 100 mil pessoas. E aí nós vamos ter as metas de cadastro por equipe e as tolerâncias, tá? Então, diante dessa revisão da sua base cadastral, a preocupação não vai ser mais somente em ter cadastro, mas sim em conhecer o seu território, para que a gente possa, no estudo daqueles públicos-alvo, tanto dos ACS quanto das equipes de saúde da família, quantificá-los, identificá-los, entender qual é a necessidade por território. Após isso, após esse estudo, tá bom? Vocês vão começar a entender o seguinte: onde é que estão as minhas gestantes, puérperas, crianças, hipertensos, diabéticos e idosos? Fora isso, onde estão as pessoas que são usuárias do Bolsa Família, onde estão as pessoas que são usuárias de BPC, porque esses são todos os públicos-alvo do novo financiamento da atenção primária para o trabalho das equipes. Ok. Mas, no novo financiamento da atenção primária, são mantidos as seguintes iniciativas: PSE e IAF. E no PSE, tem os seus públicos-alvo. Qual é o público-alvo do PSE? Os educandos, os alunos, que pode ser criança, adolescente, até adulto, na verdade, quando tiver o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Então, para além da ideia de pessoa cadastrada, eu tenho que olhar para as escolas e entender que todo aluno daquela escola, se ela tiver aderida ao PSE, aqueles alunos são público-alvo. Independente se eles são maiores do que 5 anos, se eles não tiverem hipertensão, se eles não tiverem diabetes, eles se tornam público-alvo, porque o PSE continuou. E o IAF? O IAF também continuou no novo financiamento, Incentivo de Atividade Física. O IAF, a meta do IAF é trabalhar atividades coletivas por mês, por unidade aderida. Quais são os públicos-alvos desses grupos? Os grupos, pela escrita do IAF, são prioritariamente, não unicamente, prioritariamente pessoas com condições crônicas de saúde, para que tenha-se um maior incentivo ao início e manutenção das atividades
físicas, além do acompanhamento de saúde. O IAF não gera acompanhamento de atendimento, mas gera atividades coletivas, ok? Então, diante disso, eu tenho uma outra métrica que é muito importante você lembrar, que é a métrica do tempo. Sim, métrica do tempo, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, a partir do meu estudo de pessoas cadastradas, grupos e alunos, eu vou ter que me perguntar quantos? Quantos ao total? E aí eu vou diminuindo de cima para baixo. Quantos eu consigo acompanhar em um ano, em um quadrimestre, em um mês? Por equipe. De que forma? A partir da oferta de qual serviço? É desse jeito que você vai montar o seu planejamento. Então não é que seja uma novidade, mas sim está muito mais parecido uma volta no tempo, na qual as equipes de atenção primária realmente sabiam a métrica do seu território. Hoje, muito município não sabe. E aí eu já estou falando município, não é nem equipe, eu já estou falando município. Então, a ideia de metrificar não é para agradar o Ministério da Saúde, mas sim para conhecer o seu território e, a partir daí, planejar os seus serviços. Isso vai lembrar muita coisa: planificação, organização, né, mapeamento, territorialização. Tudo isso pode acontecer para que esses dados eles venham para a mão das equipes, das direções das unidades, das coordenações das equipes de atenção primária, dos administradores de unidades básicas de saúde, dos apoiadores de unidade básica de saúde dos municípios maiores, das coordenações de atenção básica, coordenação de saúde da família, saúde bucal e EMULT. Muitos coordenadores estão querendo planejar suas metas analisando somente a demanda. Quantos atendimentos eu fiz? Quantos atendimentos de pré-natal, saúde mental, TB, Hansen? Mas não é isso. Se você não estudar o território, a oferta do serviço ela vai ser analisada de uma forma superficial, somente baseado na demanda, naquilo que chega até a unidade. Mas lembrando, existem necessidades no território que nem sequer conseguem acessar as unidades de saúde, ou seja, não conseguem tocar nos serviços de saúde, não conseguem ser visíveis. E eu não estou falando somente para o ACS, eu estou falando para o SUS. Dessa forma, a gente vai descobrir também os invisíveis. Aquelas pessoas que estão no território, mas que não consomem os serviços da atenção primária por vários motivos. Então, o estudo das métricas parte-se do princípio, primeiro, de conhecer cada equipe. E não é só gerar um relatório, é dominar, fazer um estudo epidemiológico, qual é a necessidade de saúde, qual é o perfil de saúde, diante disso, como eu posso garantir o acesso durante um ano, durante um quadrimestre, a partir de ações realizadas em cada mês. Afinal de contas, a métrica do quadrimestre continua. Já está começando a entender como descobrir, como quantificar o seu município, a sua equipe, a sua microárea? Algumas coisas você já sabe, outras coisas você vai ter que correr atrás. Então, a saúde é isso, gestão é isso. A gente vai planejar a partir do conhecimento da necessidade e da possibilidade. Por exemplo, quantas visitas o ACS vai ter que fazer para acompanhar o seu território? Quem vai definir isso é o município a partir da necessidade de cada território. A métrica de pessoas por território vai ser construída a partir do formato de cada território. A PNAB ela não foi revogada, Política Nacional da Atenção Básica. Então, nós temos um teto, que não é meta, é teto, até 750 pessoas por ACS. Nós temos as metas de cadastro por equipe, os parâmetros, de acordo com a faixa populacional, e nós temos a tolerância a isso, que é 50% desse parâmetro para cima. Ou seja, até mais do que 50%, até 50% a mais, de acordo com o parâmetro de cadastro de cada equipe. Então, fazendo isso, você vai alimentar as suas equipes de informação da saúde da família, equipe de EAP, equipe de saúde bucal, EMULT e as outras equipes e serviços no território, como também as equipes de consultório na rua. Isso não está distante.
tá? Então, se você chegou até aqui, esse vídeo foi feito para você. Não fique parado esperando maio de 2025 para começar a se mover, porque o Ministério da Saúde criou um período de tolerância de 12 meses. Não é isso. A tolerância é econômica, não é tolerância de gestão. A gestão não para porque as necessidades da assistência do território não param. Não utilizem essa redação de tolerância, de fase de adaptação, para gerar um congelamento na organização, um congelamento do pensamento, tanto na gestão quanto na assistência. A atenção primária não pode parar, por mais que as escritas do Ministério estejam lentas, sem detalhamento, com falta de orientação, na verdade estão mais desorientando do que orientando, o seu município não pode parar. É agora que você tem que voltar o olhar para os seus dados, sacudir, mesmo que seja ano político. Não pare. Não entenda que esse período de tolerância seja um intervalo para você deixar de pensar, deixar de fazer gestão, deixar de olhar para os seus dados, deixar de olhar para o seu território. Depois de você fazer isso, você vai olhar para as suas equipes, capacidade instalada, quantidade de profissionais, quantidade de equipes, tipo de equipes, para planejar a oferta do seu serviço, ou seja, quantas consultas você espera por hora, por profissional, por turno, por dia. Diante desse teto, o que é que está sendo ofertado e o que é que está sendo consumido, para você ter uma ideia da relação de consumo do território com o serviço que você está disponibilizando. Quantas atividades coletivas você está conseguindo fazer, quantos atendimentos presenciais, quantos atendimentos remotos, quantas atividades coletivas para a comunidade, quantas atividades coletivas para os profissionais. Quais são os temas, quais são os públicos. E aí você vai conseguir ter um olhar mais maduro, mais fundamentado, e aí sim, as metas elas vão surgir de acordo com a necessidade de cada território. Não perde a oportunidade, tá? Deixa um like, se inscreve aqui no canal, se inscreve lá na nossa página do Instagram. E assim, essa sexta-feira, tá? Dia 10 às 20 horas, vai ter live solidária aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva para falar sobre a fase de implantação do novo financiamento da atenção primária, que ela vai de maio agora desse ano até maio de 2025. Então não perde, coloca na sua agenda que vai ser uma live solidária. A gente vai incentivar doações por Pix para ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo lá com as enchentes do Rio Grande do Sul. Então não perde, divulga, vai ser um prazer ter você nessa live. Um abraço, a gente se encontra num próximo vídeo, também nessa live aí na sexta-feira às 20 horas. Um abraço.